Mais uma vez, vamos à leitura e reflexão sobre o Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Jamais esquecendo de rogar a Deus nosso Pai o amparo para o entendimento desta obra. Estamos no livro 2, capítulo 8, Emancipação da Alma. Havíamos parado na pergunta 405. Frequentemente se veem em sonhos coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. De onde vêm elas? E aí, a espiritualidade superior responde a Kardec que são coisas que se cumprem para o espírito, mas que quando o espírito retorna para o corpo, não vai se lembrar. Então, situações que se cumprem para o espírito e não para o corpo. E também nos alerta sobre a questão de que muitas ideias, preocupações terrenas que resultam em preocupação durante a vigília, enquanto estamos acordados, podem também nos confundir quanto às interpretações ali dos sonhos e são geralmente efeito da imaginação. A próxima pergunta, então, que vamos iniciar hoje é a 406 de Kardec. Quando vemos em sonho pessoas vivas que conhecemos perfeitamente praticarem atos em que absolutamente não pensam, não é isso um efeito de pura imaginação? Em que absolutamente não pensam? Como o sabes? Seus espíritos podem vir visitar o teu, como o teu pode visitar os deles, e nem sempre sabes o que pensam. Além disso, frequentemente aplicais a pessoas que conheceis, e segundo os vossos desejos, aquilo que se passou ou se passa em outras existências. Interessante esta resposta, pois podemos então sonhar com pessoas que conhecemos na nossa vida do dia a dia, de encarnados, vê-las atuando de forma que jamais imaginaríamos e porque não sabemos o que pensamos, normalmente julgamos os outros, como os outros nos julgam também, sem saber certinho o que vai em nosso pensamento, em nosso coração. É um alerta para que a gente não julgue o próximo, não é? Nem em sonho. 407. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Não. O espírito recobra a sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele aproveita para se emancipar todos os instantes de descanso que o corpo lhe oferece. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, e quanto mais fraco estiver o corpo, mais o espírito estará livre. Nota de Allan Kardec. É assim que, ao cochilar ou um simples entorpecimento dos sentidos, apresenta muitas vezes as mesmas imagens do sonho. Isso é muito legal. Quem de nós já não percebeu essa emancipação da alma num cochilo? Um cochilo breve que a gente dê, muitas vezes você vivencia situações parecidas com sonho. Então é muito fácil para o espírito muitas vezes emancipar-se quando ocorre esse entorpecimento do corpo ou quando o corpo está fragilizado, como nos alerta a espiritualidade superior aqui. Continuando, Kardec pergunta na 408. Parece-nos, às vezes, ouvir em nosso íntimo palavras pronunciadas distintamente e que não têm nenhuma relação com o que nos preocupa. De onde vêm elas? Sim, e até mesmo frases inteiras, sobretudo quando os sentidos começam a se entorpecer. É, às vezes, o fraco eco de um espírito que deseja comunicar-se contigo. 409. Muitas vezes, num estado que ainda não é o cochilo, quando temos os olhos fechados,
vemos imagens distintas, figuras das quais apanhamos os pormenores mais minuciosos. É um efeito de visão ou de imaginação? Entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar a sua cadeia. Ele se transporta e vê. E se o sono fosse completo, isso seria um sonho. Vamos à pergunta 410 e vamos fazer umas reflexões depois. Tem-se às vezes, durante o sono ou o cochilo, ideias que parecem muito boas e que, apesar dos esforços que se fazem para recordá-las, se apagam da memória. De onde vêm essas ideias? São o resultado da liberdade do espírito, que se emancipa e goza nesse momento de mais amplas faculdades. Frequentemente também são conselhos dados por outros espíritos. 410A. De que servem essas ideias ou esses conselhos se a sua recordação se perde e não se pode aproveitá-los? Essas ideias pertencem algumas vezes mais ao mundo dos espíritos que ao mundo corpóreo. Mas o mais frequente é que, se o corpo as esquece, o espírito as lembra, e a ideia volta no momento necessário como uma inspiração do momento. São perguntas muito boas e que todos nós muitas vezes vivenciamos essas situações. Referente a 409, a espiritualidade é clara. Quando o corpo fica entorpecido, o espírito trata de quebrar a cadeia. E, de fato, ele se transporta e vê. O cochilo é uma emancipação da alma. E na pergunta 410, ele fala, durante o sono ou o cochilo, ideias que parecem boas, né? E que a gente não se lembra depois quando acorda. A gente sabe que teve uma excelente ideia e não se lembra. Vejam como temos que confiar, né? É o resultado da liberdade do espírito, que tem mais percepções. Nós já vimos isso porque o corpo bloqueia as nossas percepções. Então, em espíritos, temos percepções melhores, nossa consciência se expande muito mais, né? E se a gente não se lembra, o espírito se lembra. Se nós encarnados não nos lembramos, o espírito lembra e a ideia vai voltar no momento necessário como uma inspiração, segundo a resposta da 410A. É bem legal isso. Vamos à pergunta de Kardec 411. O espírito encarnado, nos momentos em que se desprende da matéria e age como espírito, conhece a época de sua morte? Muitas vezes a pressente e às vezes tem dela uma consciência bastante clara, o que lhe dá, no estado de vigília, a sua intuição. É por isso que algumas pessoas preveem, às vezes, a própria morte com grande exatidão. Tenho certeza também que muitos de nós já vivenciamos essa situação. Ou ouvimos alguém contar que a pessoa começou a arrumar todas as coisas, a preparar ali as questões, os papéis, como que intuída de que breve iria desencarnar. Muito interessante isso, porque o espírito, emancipando-se do corpo, amplia suas percepções, como nós já vimos, conseguindo perceber muito mais do passado e do futuro. E, em retornando ao corpo, não se lembra claramente, mas tem a intuição, por exemplo, do desencarne, e aí se coloca ali a visitar pessoas, a preparar as coisas, é muito interessante. Pergunta 412. A atividade do espírito durante o repouso ou sono do corpo pode fatigar a este? Sim, porque o espírito está ligado ao corpo, como o balão cativo ao poste. Ora,
da mesma maneira que as sacudidas do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode produzir-lhe fadiga. Isto também é verdade, muitos de nós já pudemos vivenciar as situações assim no retorno deste momento do repouso do corpo físico, dependendo das situações as quais vivenciamos no momento da emancipação parcial do corpo, voltamos cansadíssimos, esgotados, desanimados. Podemos também voltar renovados, cheios de esperança, com ideias. Isto tudo vai depender da atividade do espírito durante o repouso do corpo. Fica o alerta. Precisamos tomar tento, pegar as rédeas da nossa vida, fazer o que de melhor pudermos fazer, cumprir as nossas obrigações de maneira digna enquanto estivermos atuando no corpo de matéria, nos prepararmos para esse momento do repouso, elevando uma prece a Deus nosso Pai, buscando pedir, rogar ao Espírito protetor, que temos, que nos auxilia a buscar lugares onde possamos nos aprimorar, nos elevar, combatendo em nós as imperfeições morais, não buscando nos rebaixar. Então, tudo isso tem relações. É por isso que há repercussões no corpo físico, dependendo do local para onde o espírito desprendido parcialmente vai estar, das pessoas que irá encontrar, dos espíritos que irá encontrar, do que irá fazer. Bom, agora nós vamos iniciar o item 2, visitas espíritas entre vivos. Pergunta de Kardec 413. Do princípio de emancipação da alma durante o sono, parece resultar que temos simultaneamente duas existências, a do corpo, que nos dá a vida de relação exterior, e a da alma, que nos dá a vida de relação oculta. É isso exato? No estado de emancipação, a vida do corpo cede lugar à da alma, mas não existem propriamente falando duas existências. São antes duas fases da mesma existência, porque o homem não vive de maneira dupla. Muito boa essa resposta. Então podemos entender que nossa vida de encarnado, temos a fase que estamos no corpo físico, acordados, atuando, passando por provas e expiações, e a fase quando o corpo de carne necessita do repouso, em que estaremos desligados parcialmente, tendo a relação no mundo espiritual. Pergunta 414. Duas pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono? Sim, e muitas que pensam não se conhecerem se encontram e conversam. Podes ter, sem que o suspeites, amigos em outro país. O fato de visitardes durante o sono amigos, parentes, conhecidos, pessoas que vos podem ser úteis, é tão frequente que o realizais quase todas as noites. Olha que coisa bacana, que coisa legal, né? Quantas possibilidades temos. Somos espíritos e a nossa pátria é a espiritual. Então é claro que temos um mundo de relações até muito mais intensa do que no próprio corpo físico. 415. Qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas se não as recordamos? Ordinariamente, ao despertar, resta uma intuição, que é quase sempre a origem de certas ideias que surgem espontaneamente, sem que se possa explicá-las, e não são mais
que as ideias auridas naqueles colóquios. Esses encontros, então, dependendo dos nossos interesses, podem nos favorecer bastante durante a nossa vida no corpo. Vejam que interessante. 416. O homem pode provocar voluntariamente as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer ao adormecer, abre aspas, essa noite quero encontrar-me em espírito com tal pessoa, falar-lhe e dizer-lhe tal coisa? Fecha aspas. Eis o que se passa. O homem dorme, seu espírito desperta, e o que o homem havia resolvido, o espírito está muitas vezes bem longe de o seguir, porque a vida do homem interessa pouco ao espírito, quando ele se liberta da matéria. Isto para os homens já bastante elevados, pois os outros passam de maneira inteiramente diversa a sua existência espiritual, entregam-se a paixões ou permanecem em inatividade. Pode acontecer, portanto, que, segundo o motivo que se propôs, o espírito vá visitar as pessoas que deseja, mas o fato de o haver desejado quando em vigília não é razão para que o faça. Que bacana essa resposta! E aí dá para a gente entender bem que quando a gente se desliga parcialmente do corpo, a nossa visão, a nossa percepção das coisas são diferentes, são muito maiores, muito mais claras, muito mais lúcidas. Então, aquela preocupação que a gente tinha de encontrar tal pessoa ou qual situação enquanto estávamos ali acordados, na hora que o corpo dorme, né, e a alma se desprende, há outros interesses que o espírito tem. E isso é interessante porque ele fala, isto para os homens já bastante elevados, pois os outros passam de maneira diversa essa existência espiritual, porque mesmo no desprendimento do corpo físico, se entrega a viciações, a paixões, a outras, ou permanecem em inatividade, nem conseguem distanciar-se muito, dependendo do apego que se tem ali à matéria. Interessante seria cada um de nós se observar com que estado de espírito retorna ao corpo ao despertar. E isso vai fazer com que a gente se conheça um pouco melhor por onde a gente tem andado, com que disposição eu volto, né? E aí a gente vai, é um alerta para nós nos percebermos um pouco da maneira que podemos enquanto espírito e tratarmos de nos corrigir durante a nossa atuação na carne. Pergunta 417. Certo número de espíritos encarnados pode então se reunir e formar uma assembleia? Sem nenhuma dúvida, os laços de amizade, antigos ou novos, reúnem assim frequentemente diversos espíritos que se sentem felizes de se encontrar. Nota de Allan Kardec. Pela palavra, entre aspas, antigos, é necessário entender os laços de amizade contraídos em existências anteriores. Trazemos ao acordar uma intuição das ideias que aurimos nesses colóquios ocultos, mas ignoramos a fonte. Pergunta 418. Uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, que na realidade não o estivesse, poderia encontrar-se com ele em espírito e saber assim que continua vivo? Poderia, nesse caso, ter uma intuição ao acordar? Como espírito, pode certamente vê-lo e saber como está. Se não lhe foi imposto como prova acreditar na morte do amigo, terá um pressentimento de que ele vive, como poderá ter o de sua morte. Então, muito mais comum do que podemos imaginar as visitas espíritas entre as pessoas que estão encarnadas no plano espiritual, se encontrarem,
reunir-se em assembleias, né? Ter encontros agradáveis, reunirem-se para estudar e tudo mais. Quanto mais o espírito é esclarecido, mais ele aproveita de forma positiva a emancipação da alma quando ele está encarnado para cumprir suas provas e expiações. Por hoje ficamos por aqui. Jesus esteja junto ao coração de cada um. Até o próximo encontro.